Olá pessoal, aqui é a Tassi. Estamos aqui em mais um dia de reflexão, de conversa. Nós já passamos pelo conceito de missão de Deus, de que Deus tem uma missão e que nós somos inseridos nela como cooperadores do que Deus já está fazendo. Nós passamos pela reflexão da grande comissão, que é a nossa primeira grande comissão, é estar com Cristo. E após isso ele nos envia como seus discípulos. E agora nós vamos tentar construir aqui a nossa reflexão sobre a parte das missões urbanas e o nosso ponto de atuação na comunidade. Primeiro, a gente precisa entender alguns conceitos. O primeiro conceito é o conceito da justiça de Deus. O que significa a justiça de Deus? Antes eu quero ler com vocês o versículo que está lá em Tiago 1:27, que diz assim: a verdadeira religião para Deus é ajudar os órfãos e viúvas nas suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo. Então aqui a gente tem uma chave do coração de Deus como algo central do Evangelho. Se tudo que eu faço no Evangelho termina em mim mesmo, não é o Evangelho de Cristo que eu estou vivendo. Porque o Evangelho de Cristo é esse que a gente acabou de ler. A verdadeira religião, no sentido de relacionamento com Deus e proposta de vida, é cuidar do órfão, da viúva, dos necessitados em suas necessidades. O que isso quer dizer? Que é nossa responsabilidade enquanto igreja do Senhor ser resposta para os menos favorecidos, para os que estão sendo injustiçados. Então, muitas vezes a gente está sempre jogando a responsabilidade para fora. Ah, porque o governo não faz. Ah, porque o governo não atende a tal questão da comunidade. Ah, porque o governo não propõe coisas de lazer. Porque o governo... Só que na Bíblia, Deus disse que nós seremos as testemunhas deles aqui na terra. E ser testemunha dele passa por ser responsável pelo órfão e pela viúva. Quando ele diz assim, é porque essas pessoas naquela época eram completamente desamparadas. As mulheres, elas estavam conectadas aos seus esposos e precisavam deles para tudo. Então, quando uma mulher ficava viúva, ela ficava solta, sem renda, sem nada que pudesse suprir a sua condição de vida, nada que pudesse trazer um mínimo de qualidade de vida. Os órfãos, a mesma coisa, não tem quem cuide deles. Então, quando Jesus está trazendo isso, ele está falando sobre toda essa leva de pessoas que estão sem essa mínima condição de sobrevivência, de vida, de qualidade de vida. E aqui não está falando sobre órfão e viúva da igreja, não está falando sobre... está falando sobre o órfão e a viúva. Então aqui está um ponto central do Evangelho. Não existe reino de Deus e Evangelho sem cuidar ou olhar para aqueles que estão sofrendo injustiça. Não há como dizer que somos representantes de Cristo, que podemos ser chamados de cristãos porque parecemos com Ele, se não nos importarmos com os que estão sendo injustiçados e assumirmos aquilo como nosso enquanto representantes do Evangelho de Cristo. E o que seria a justiça de Deus? A justiça de Deus é dar ao outro o que lhe é devido, o que lhe é de direito. A pessoa tem direito a ter uma alimentação? Tem direito. Ela tem direito a estudar, ela tem direito a lazer, ela tem direito.
Então, a justiça de Deus é eu me importar com o outro, em dar a ele o que lhe é de direito. E quando eu faço isso, eu estou trazendo o conceito de dignidade. Todas as nossas ações precisam estar permeadas, envoltas nesse conceito de trazer dignidade, porque esse é o Cristo que nós servimos. Tudo que nós pensarmos daqui para frente de ações, de intervenções, de propostas de ação na comunidade, são visando trazer dignidade e não dependência, como quem fala de assistencialismo. Nós não estamos aqui para fazer assistencialismo, é só dar para a pessoa e no sentido de deixar ela sempre como uma pobre coitada que precisa receber. Não é esse sentido. É no sentido de trazer dignidade, sentido de vida. Propostas que, ao mesmo tempo que eu estou ofertando o que é muito necessário para ela viver agora, ao mesmo tempo eu estou ofertando coisas, serviços que a ajudem a se posicionar na sociedade e assim começar ela mesma a produzir os seus próprios recursos. Isso é trazer dignidade. Uma pessoa que não sabia ler, por exemplo, e agora ela consegue assinar o próprio nome, eu estou trazendo dignidade para ela. Estou trazendo que ela tem um lugar na sociedade. Então, todo o princípio da justiça de Deus, em dar o que lhe é devido, passa por esse caminho de trazer dignidade e sentido para a pessoa. Todo esse conceito passa pelo entendimento do princípio da equidade. Então, vamos pensar aqui comigo. A gente tem um conceito de igualdade e de equidade. E aí você pensa que tem um muro, assim, um muro alto, e tem um adulto, um idoso e uma criança. E eu dou um banquinho para cada uma do mesmo tamanho para que elas consigam ver além do muro. Só que o idoso já está meio encurvadinho, a criança é pequenininha e o adulto está no seu tamanho normal. Então eu dei o mesmo banco para todo mundo subir e conseguir olhar através do muro. Será que todo mundo vai conseguir olhar através do muro? Se a pessoa adulta é a mais alta, a outra está no meio termo e a outra é pequenininha? Então, mesmo se eu der o mesmo tamanho de banco para todo mundo, ainda assim eu não vou estar sendo resolutivo, eu não vou estar proporcionando aquilo que é justo para cada pessoa. E o princípio da equidade vem desse lugar de que eu observo a realidade daquela pessoa e dou a ela o banco da altura dela, para que ela tenha a capacidade de olhar através do muro. Eu espero que tenha conseguido fazer entender. Então é como se fosse, eu dou um banco que é da altura da pessoa adulta, eu dou um banco que é da altura do idoso e eu dou um banco que é da altura da criança, para que todos tenham as chances de olhar através do muro. Isso é o princípio da equidade. Eu dar ao outro na proporção do que ele precisa para alcançar esse lugar de dignidade. Então esse é o pano de fundo para colocarmos em prática todas as ações sociais que pensamos. Então é a partir desse pano de fundo que a gente começa a construir as nossas intervenções e as nossas ações sociais, o que nós estamos pensando em desenvolver. E o conceito de missões urbanas parte dessa ideia de que é uma missão de evangelismo para um lugar que é uma cidade. Então, isso começou lá na igreja primitiva, quando eles foram começar a evangelizar Jerusalém, Antioquia. Eram cidades. Então, isso já diz sobre missões urbanas. É uma missão em um lugar que tem uma cidade. E a partir de qual lugar, a partir de qual... Como é que se fala? A partir de qual... a partir de qual pano de fundo que a gente constrói as ações de intervenção para nossa comunidade. Antes eu preciso pensar sobre o que eu estou tentando responder. Em qual sentido?
Muitas vezes a gente acha que está fazendo uma grande intervenção, que aquilo está sendo muito útil e muito relevante para a comunidade, mas na verdade aquilo partiu de nós mesmos. E acaba que aquilo não responde às necessidades daquele lugar em específico. Então, para a gente conseguir ter uma intervenção, uma ação social que seja relevante, ela precisa partir das questões da comunidade. E a partir do que a comunidade entende como importante, necessário, que está faltando, é a partir disso que foi levantado da comunidade, é que nós podemos construir uma intervenção que seja eficiente, que realmente responda àquela questão. Porque se a gente partir para construir uma ação social partindo do pressuposto de nós mesmos, das nossas próprias perguntas, do que nós mesmos achamos, a gente corre o risco de ralar muito e lá no final perceber que aquilo não fez sentido para a comunidade. Então, para que seja algo relevante, tudo que nós vamos fazer daqui em diante, né, do que está sendo construído, a gente precisa partir desse lugar de como ser uma resposta do que a comunidade está perguntando. Por exemplo, a gente não tem muitas coisas de lazer aqui no bairro, né? Mas antes da gente construir toda uma proposta de lazer, a gente precisa identificar o que já está acontecendo. Porque apesar de não ter nada para lazer, principalmente do lado de cá, do quilômetro 32, onde a gente mora, as pessoas já vão se virando. Eles se encontram para jogar futebol, eles se encontram para soltar pipa, as meninas se encontram para brincar de boneca na calçada. Então já tem todo um movimento acontecendo. Eu preciso observar esse lugar, eu preciso perguntar para a comunidade o que então seria relevante para eles como proposta de lazer. E aí sim, a partir do que foi levantado, a gente consegue ter uma intervenção relevante. Então, tentando contextualizar tudo isso a partir de compreender a nossa realidade local, nós vamos conseguir praticar a justiça de Deus, trazendo dignidade através do princípio da equidade. Acho que é isso, gente. Tentei resumir ao máximo. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente para perguntar no privado, tá bom? Estamos aqui construindo algo para o Senhor. Para encerrar, eu queria deixar um texto para que você entenda o quão relevante isso é para o Senhor. Está lá em Apocalipse 19, no versículo 6 ao 8, diz assim: Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Então isso para Deus é tão importante, que naquele grande dia, a roupa da noiva, dada por Cristo, será composta dos atos de justiça dos santos. Então é isso, nós estamos numa grande obra, nós estamos na grande missão do Senhor. Muito obrigada pelo que vocês têm participado, pelo que vocês têm feito, pelo que vocês têm se envolvido. Nós estamos juntos, construindo algo que vai ecoar para a eternidade. Um grande abraço, fiquem com Deus.